Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela minha vida em comunhão com os meus irmãos. Obrigado pela nossa congregação. Obrigado, meu Senhor, pela nossa denominação. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos ajudadores. Guarda cada vida, sustenta cada um. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 927, ano 17. E o tema de hoje, os cuidados pastorais e a igreja. A Igreja de Jesus, ela é um rebanho, e este rebanho tem uma excelente orientação. Jesus Cristo, ele instituiu a igreja plenamente, e ele assistiu a igreja no seu princípio, e ele prometeu à igreja que estaria com ela. Quando ele já antevia o final do seu ministério de sacrifício, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador e ele estará convosco para sempre. E mesmo a igreja não ficando para sempre na terra, mesmo a igreja não sendo uma organização para ficar na terra, porque ele prometeu arrebatar e levar a igreja, mesmo que depois volta para reinar, reina 1000 anos e depois tem um desfecho final com a criação do novo céu e da nova terra, mas o Espírito Santo está com a igreja para sempre, porque a igreja jamais se separará de Deus. Quando alguém na igreja se separa de Deus, deixa de ser igreja. Quando alguma organização que a gente reconhece como igreja renuncia à Escritura, ao conselho divino e se separa de Deus, portanto, deixa de ser igreja. Se descaracteriza e se afasta e, portanto, não existe igreja sem o Senhor. E não existirá o Senhor sem sua igreja, porque na eternidade Deus tinha os seus anjos como igreja. E no momento Deus tem os homens como igreja. E após a consumação, Deus terá uma grei, uma união de santos, que envolve todos os salvos de todas as épocas e todos os santos, todos os anjos, todos os seres celestiais. Portanto, Deus tem o seu séquito, e esse séquito ele só crescerá. A igreja é uma parte, estamos em estágio, somos estagiários de comunhão. E o nosso tema é este, meus irmãos, o tema, os cuidados pastorais e a igreja, já que o Senhor Jesus foi tão cuidadoso e tão amoroso e prometeu ficar permanentemente com a igreja através do Espírito Santo. O tema de hoje é este: os cuidados pastorais e a igreja. O texto bíblico é Atos, capítulo 15, versículos 35 a 41. E esses dias foram dias de tribulação, algumas dificuldades, alguns problemas, e eu pensando a tribulação do ferreiro. O ferreiro, quando tem ferro, não tem carvão, às vezes tem carvão e não aparece o serviço. Segunda-feira eu tinha o programa de rádio, mas não tinha internet. E hoje eu tenho internet, mas não tem rádio, pela queda de energia em 13 estados da federação, uma espécie de apagão. E agora eu estou com internet, mas não tem energia, a emissora está fora do ar. Tanto que eu estou com ela ligado, mas não está funcionando. É só porque eu gosto de fazer a coisa com bastante segurança. E então nós vamos, meus amados, para a leitura na Santa Palavra, o texto bíblico, Atos dos Apóstolos, 15, 35 a 41, com este tema extraordinário, este tema maravilhoso. E eu, com uma mudança aqui no meu padrão,
por necessidade também, uma mudança aqui, até, não sei se melhorou, se piorou, aqui a visão do meu microestúdio. Mas a verdade é que eu dou sempre um jeito, eu me acostumei com pouca coisa, na verdade eu sempre tive muito pouco, e isto faz a gente ficar pelo menos criativo. Então, a leitura, Atos 15 e 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da glória, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua igreja e suplicamos pelos nossos irmãos. Suplicamos, ó Deus, pelos nossos irmãos que nos acompanham nas emissoras, suplicamos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão conosco, ó Pai. Abençoa e guarda cada um, dá graça aos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos um tempo trabalhoso, um tempo difícil, um tempo com muitas dificuldades. A igreja do Senhor Jesus, ela tem passado por grandes dificuldades, ela não está isentada, não fica isentada das dificuldades, ela está sujeita, ela está realmente envolvida com a fraqueza humana, o sentimento humano, as inseguranças humanas, as necessidades humanas e, em alguns casos, com as vaidades humanas. Também com a determinada, digamos, incompreensão. Nem sempre nós, na obra de Deus, por mais que a gente tenha o pensamento de ser útil, por mais que a gente tenha o pensamento de ser agradável ao Senhor, de agradar ao Senhor enquanto fazemos aquilo que Ele nos comissionou, mas há sempre algum problema. Não tem como escapar, não fugiremos dos problemas. Os problemas vão estar, de alguma forma, se avizinhando, se fazendo presente. Os apóstolos de Jesus Cristo, eles foram comissionados, eles foram capacitados, eles eram realmente homens de Deus. Paulo foi um homem de Deus, um homem cheio da graça. A salvação de Paulo, a conversão de Paulo foi algo grandioso. Vocês aprenderam, como eu aprendi na Bíblia Sagrada, que o Paulo era um ardoroso defensor do farisaísmo, era um fariseu renomado, um homem importante, apesar de jovem, mas ele era um homem importante ao ponto de exceder anciãos fariseus pelo fato de ele ter desenvolvido muito, ele conhecia muito, ele dedicou-se muito na sua função como um fariseu. E Paulo foi salvo daquela maneira. O Senhor Jesus Cristo pessoalmente apareceu a ele e o convocou de uma forma traumática. O Paulo ficou 3 dias cego, né, e nesses 3 dias não comeu nem bebeu, e ele ficou numa tribulação que não tem quem possa avaliar. Imagina um homem no começo da vida, cheio de expectativa e zeloso, doentio pela sua religião, pelos seus valores, e de repente ele está à mercê de ser ajudado por alguém. Onde é a porta? É ali. Como é que eu chego no banheiro? Vai que eu te ajudo. Bom, a tribulação de Paulo era uma tribulação muito grande, porque
O Senhor Jesus faz isto, ele fez isto e vai fazer isto. Quem tem chamada de Deus paga um preço. E o Paulo pagou aquele grande preço, se tornou um homem extraordinário, e o Senhor Jesus falou a respeito dele para os outros, para o Ananias, então foi muito confortável para o Ananias, porque no primeiro momento, quando o Senhor Jesus fala com ele, o Ananias fica assustado, assombrado, porque conhecia a fama de Paulo, do Saulo, e agora o Senhor diz, não, mas ele está mudado, ele foi transformado, ele está orando, e ele na oração já viu, teve uma visão, viu chegar um homem chamado Ananias, que orava por ele, para ele ficar bom, para ele ser restabelecido a sua visão e tal. Então, a história de Paulo, a história do apóstolo Paulo, é uma história belíssima, uma história linda, e ele, de repente, precisou de apoio. Uma pessoa que deu apoio a Paulo na primeira hora foi o Barnabé. Barnabé foi um avalista. Barnabé foi uma espécie de avalista para o apóstolo, porque as pessoas não acreditavam na conversão dele. No primeiro momento, todo mundo tinha pé atrás, estava com o pé atrás em relação à presença do Saulo. E, meus amados irmãos, o Barnabé foi uma grande bênção na vida do apóstolo de Jesus Cristo, na vida do apóstolo Paulo. Barnabé era um homem da mais notória convicção, era um homem de uma qualificação inquestionável, ele era um homem despojado, ele era um homem que tinha um desprendimento de coisas materiais, de bens materiais muito grande, ficou notório porque ele se desfez do que tinha e beneficiou ali as pessoas necessitadas da igreja. E, portanto, o Barnabé, a convicção do Barnabé, a posição do Barnabé, a condição espiritual do Barnabé e o seu zelo, o seu serviço, era inquestionável. Ninguém tinha como questionar a seriedade, a grandeza da missão do Barnabé. E Barnabé estava com o Saulo. O Barnabé era um avalista, ele avaliou, ele valorizou, ele apresentou, ele introduziu o Saulo. E na missão, meus amados irmãos, nós estamos... O que acontece em Atos 15, isto que Atos 15 descreve, o Saulo está pelo menos com 20 anos, o Paulo está aí pelo menos com 20 anos, no mínimo 20 anos de missão. E está lá o Barnabé atrelado a ele, trabalhando com ele, viajando com ele, e conforme este texto, tendo problemas também com ele. Barnabé e o Saulo foram grandes pastores, foram grandes ministros de Deus. Nós temos apóstolos na Escritura que não temos descrição do que eles fizeram. Nós não temos uma descrição do que aqueles outros homens fizeram. O Mateus escreveu o seu livro, é o Levi, o apóstolo Levi. Ele escreveu o Evangelho, João escreveu o Evangelho. Marcos não era apóstolo, Marcos era um cooperador do apóstolo Pedro, uma pessoa muito presente, a mãe de uma tremenda dedicação, uma consagração. Ele é o João Marcos, lá do capítulo 12 de Atos. Ele é filho da irmã Maria, portanto, um homem importante, uma pessoa importante, mas ele não era apóstolo. E o que fizeram os demais apóstolos? Quantos apóstolos? Portanto, eu estou frisando isto para poder enfatizar a grandeza dos homens aqui do texto. O Paulo e o Barnabé é chamado de apóstolo sem ter sido apóstolo, mas ele foi enviado pela igreja, então ele tem essa qualificação, uma qualificação apostólica aqui, e muito embora não fosse apóstolo direto de Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo e comissionado por Jesus Cristo, mas foi um homem que se converteu e foi reconhecido o seu padrão, a sua qualificação, ficou realmente claro para a igreja.
E o Barnabé e o Saulo prestaram grande serviço à igreja e eles se tornaram também grandes pastores. E aqui, como o nosso tema é o os cuidados pastorais e a igreja, nós vemos a atitude desses homens como verdadeiros guardiãos da doutrina, guardiãos do rebanho, verdadeiros orientadores. Então, essa leitura que já fizemos, ela sendo refeita, pensada aqui, pode facilitar e melhorar o nosso aprendizado. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Antioquia é um lugar especial, era no território da Síria, um lugar maravilhoso, e Deus operando grandemente, e a igreja florescendo grandemente, e foi ali em Antioquia que eles foram xingados. Hoje em dia nós vemos, eu não tenho porque não quero, mas tem aí uns cristãos que o bicho jura que é cristão e você sabe que ele tem que jurar mesmo porque ele não tem a qualificação de Cristo, não tem qualificação das Escrituras, não vive o Evangelho, portanto está longe de ser um cristão, mas ele diz, eu sou cristão, porque cristão é chique. No Ocidente, ser cristão é chique, é como ser evangélico no Brasil, que é uma desgraça ser evangélico com mentira, evangélico com fraude, evangélico com todo tipo de comportamento estranho e indigno, e evangélico na mídia, evangélico jurado de programa de TV, programa de mídia, fazendo patifaria. Quer dizer, é chique ser evangélico nesta nação sem princípios. Mas Paulo e Barnabé, eles ficaram em Antioquia, um lugar onde a igreja florescia e requeria cuidados pastorais. Ali estavam eles ensinando, estavam eles ajudando os irmãos. E eles ficaram ensinando e pregando a palavra do Senhor, com muitos outros. O texto é enfático e coloca muita gente a serviço do reino de Deus em Antioquia.